Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tô aqui com mais um vídeo do canal. Como eu disse pra vocês, hoje vai ter a história de Skibidi Toilet no canal. Sim, eu vou explicar um pouco sobre o Skibidi Toilet, porque essa série é uma série muito boa pra mim, né? E uma série que eu gosto muito. Vou deixar passando de fundo aí o vídeo aí da série, né? Os vídeos, mas bora pra história, que é o que é mais importante. Bom, como vocês veem, o episódio começa. O primeiro episódio começa apenas como um meme. A história era apenas um meme. Agora, já hoje em dia, a série é um negócio. Uma série, viu? Uma série. Era só um meme, agora virou uma série. Agora, a série virou uma maravilha. Bom, vamos começar assim. Eu vou. Eu. A história conta. Tentar contar. A história que eu vou contar é apenas teorias. Apenas teoria não. Baseada em teorias de youtubers, de fã. E pelo que o da Fukibum já falou também. Bom, a história começa com um cientista. Um cientista que é conhecido como cientista Skibidi. Cientista Skibidi, sim, um amigo do G-Man. Antes, o nome dele, ninguém sabe até agora o nome dele, mas ele estava criando um projeto. E esse projeto era um projeto que muitos achavam diferente, né? Mas não era o Skibidi Toilet. Aí ele acabou criando um vírus. Aí acabou criando o primeiro Skibidi Toilet. Depois ele conseguiu, esse Skibidi Toilet conseguiu infectar mais humanos para esses humanos também farem Skibidi Toilet e começar a infecção. E é como está acontecendo agora, vocês podem ver. Skibidi Toilet se junta com a aliança, os astros. Só que aí ele acaba sendo contaminado. Precisa Skibidi Toilet, só que ele vira algo diferente. Aí ele tem um amigo. E esse amigo é o Astro UFO, o líder do Astro. Aí esse amigo dele acaba virando Skibidi Toilet também. Só que ele sabe que. Só que ele lembra de quando ele era humano. Ele e o cientista, não é que nem os outros Skibidi Toilets que depois que viraram Skibidi, se esqueceram de tudo. Não, eles ainda lembram. Então, eles acabam se juntando. Eles viram amigos. Vai infecção, vai pra lá, isso aqui acontece. Até que o governo cria um tipo de uma aliança robótica. Os cameramans. Aliança cameraman. Que são os cameramans que vai tentar derrotar esses Skibidi Toilets. Pequenos, médios, grandes, titãs. Sim, titãs. Eles criaram os titãs. Depois dos titãs, vieram mais uma raça. Que foi a raça Astro Toilets. Sim, a raça Astro Toilet, mas não era pra ser desse Pigman. Calma, isso é mais pra frente. O Pigman é outra coisa, vai ser mais pra frente. Só que aí vem o seguinte. Como como é que fala? O cientista e o Astro acabaram criando um plano, eles foram para o espaço. De alguma forma, eles se tornaram mais diferentes que os outros Toilets. Se tornaram criaturas mais fortes, criaturas mais diferentes. Umas criaturas mais normal, né? Mais normal não, mais poderosa. Então eles vão acabando indo pro espaço. Lá no espaço eles acham um planeta vazio, alguma coisa, criam uma base, não sei. Quando eles terminarem de criar essa base, eles vão construir mais Skibidi Toilets. Só que esses Skibidi Toilets acabam virando Astro Toilets. E um desses Astro Toilets é o G-Man. Sim. Eles vão criar um Astro Toilet forte. Eles acabam criando o G-Man. O G-Man nasce. Quando o G-Man nasce, ele já fica. Quem é você? Tá, qual é seu nome? Eles explicam tudo. Então o G-Man vai. Aí o G-Man tá no espaço. Aí do nada começa uma briga entre o cientista e o UFO.
Nenhum outro eu acho sabia, porque os dois estavam brigando. Até que os dois caíram na Terra, o He-Man e o cientista. Só que o He-Man ainda estava na sua versão astro. Então ele conseguiu voltar pro espaço. Ele foi falar com o UFO porque o que aconteceu. O UFO falou tudo, explicou. Porque o cientista queria isso, eu não queria, não sei o que. Então o He-Man também ficou bravo, porque o He-Man considerava o cientista como seu pai, né? Seu irmão, essas coisas. Aí foi. Aí o astro UFO foi e falou: Bom, a gente não vai falar mais com o cientista, mas a gente pode ter um acordo, He-Man. Ok, né? Eles acabam tendo um acordo. De vez em quando, o He-Man e os astros se verem e se ajudarem, né? Aí o cientista acha o He-Man um traidor e acaba tirando todos os equipamentos do He-Man. E o He-Man acaba virando só uma privada com a cabeça ambulante gigante com laser nos olhos. Só. E é a primeira versão do He-Man. Então o He-Man fica bravo com o cientista. O cientista fica de boa. Depois disso tudo, depois vai se passando tempo até que chega esse Skibidi Toilet 1. Que aí começa tudo. Primeiro episódio. Começa esse Skibidi Toilet, vai. Skibidi Toilet 4, 5. Até que chega no 8 que os cameramen estão prontos e podem atacar já esses Skibidi Toilets. Só que o governo, como castigando algumas pessoas que quebraram leis, eles decidiram que algumas dessas pessoas iam virar cameramans. E acabaram virando Prodiman e a câmera Mama mais pra frente. Estamos no início da história. Depois disso tudo, os Astron, eles ficam meio afastados, né? Aí eles criam uns Astron que como Skibidi Toilet normal, como a gente vê no Skibidi Toilet 5. Que os Astron, eles são tipo uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente, consegue voar sem jetpack, sem esses negócios, né? Já os Skibidi Toilet normal, não consegue. Então, o governo cria, só que o governo morre também. Galera, esse vídeo aí, esse anúncio aí, é porque eu deixei passando um vídeo do 3 Natbom. Esse cara aqui de novo, vocês conhecem ele. Eu vou deixar o crédito de imagem de fundo pra ele, né? Sim, continuando. Aí eles vai e continua lá. Aí o governo tá morrendo, tá perdendo. Todos os soldados do governo estão morrendo. Até que chega o Astro Toilet UFO e diz: Podemos fazer um acordo. Aí o governo fica com medo. O governo, que acordo? Eu acho um acordo muito interessante. Só que aí vai e o governo, não, soldados ataquem. Os soldados atacar, mas todos morrem. E o prefeito da cidade acaba morrendo. Aí eles vão atacar outras regiões da cidade, outros estados do país. Aí eles chegam no lugar onde o prefeito do país está. E o prefeito do país já sabia do que estava acontecendo. Então, ele decidiu criar uma versão do cameraman gigante. Na base dos cameramen. Os cameramen já sabiam, né? Que eles eram humanos. Então, era isso, né? Só que às vezes eles confundiam os humanos com os Skibidi que às vezes atacavam os humanos. Só que os humanos deixaram pra lá, porque são máquinas, né? Robôs. Só que depois foram criando consciência. E aí já foi ficando mais fácil. Então eles, quando gritam o cameraman já vai logo tentando matar todo mundo. Só que todo mundo consegue sobreviver. E ele explica tudo. Então o cameraman, ele já vira, já começa atacando todo mundo. E como a gente vê no episódio 18, que é a primeira vez que o Titã Cameraman aparece, ele vai pra cima de todos os escritórios que estão na área. Então o Titã Cameraman, ele vai lutando com cada escritório, vencendo, passa dias e dias, até que chega a hora que o He-Man vê que eles estão perdendo, você está na base de He-Man, chegou a sua hora, o He-Man vai com tudo, que nem um louco. E como os Skibidis não queriam que o He-Man morresse, que ele seria muito importante pro futuro, os
o D-Man, ele vai com tudo e acaba trapaceando, chamando aquele de Skibidi Toilet, que é cheio de bomba. Atacaram o Titã Cameraman. E o Titã Cameraman acaba perdendo a luta. Como fraco, alguém, ou um cameraman pequeno, ou o líder do cameraman fala, volta pra base imediatamente. Aí ele volta pra base. Mas por que você sabe disso? Porque vocês podem ver no episódio 73, então o cameraman ficou todo fraco, mas ainda lutou. Aí só porque ele perdeu uma mão e ficou um pouco machucado, ele ia parar de lutar? Não. Ele volta pra base. Aí o cientista ele vai passando dias, continua a mesma coisa. Skibidi contra o cameraman, a mesma guerra todo dia. Aí, como eles já conseguiram dominar um país, eles vão para os outros países. E depois que eles vão para os outros países, eles acabam dominando tudo. Só que os países também acabam se enchendo de cameramans. E acaba dando uma guerra mundial. E uma guerra não tão boa. A cientista então, né, já fica todo feliz, ele no país dele lá. Só que o Astro aparece e fala, seu bosta, parece que você conseguiu fazer isso tudo. Aí ele, se eu fosse bosta, eu não conseguia fazer isso tudo. E os dois ficam conversando, até que o Astro se irrita e vai embora. Aldimir chega, Aldimir diz, precisa de equipamentos, estou numa luta muito fraca. Aldimir fica, né? Só que ele, o cientista disse, não, agora não. Vamos primeiro usar nos outros Skibidi Toilets. O Aldimir disse, o que você se importa mais com os outros do que comigo? Aí ele disse, não, mas precisamos dos outros primeiro. Aí o Jimmy disse, ok, né? Então, o Jimmy vai e decide ficar de boa, né? Já que você está que dar os equipamentos, ele fica de boa. Até que surgiu outra raça do meio do nada. Do meio do nada surgiu outra raça. Que é uma raça Speakman. A raça dos Speakman, a raça do caixa de som. Os escritórios de Sika. Esse aí é novo, nunca vi isso aí. Eles já chegam com tudo. Aí então, os escritórios lembram. Ainda tem um país, não, 5 países que a gente não atacou. E são desses 5 países que a gente precisa matar, destruir tudo para acabar vencendo. Chega o episódio 24. Os Speakmen chegam com tudo mesmo. O Dman não fica nem aí. Pra ele, os Speakmen são um lixo, mais fraco até que os cameramans. Pro Dman, né? Aí eles ficam. Os cientistas ficam. Essas novas raças vão dar até novos equipamentos para nós. Porque se a gente conseguir matar um deles, a gente arranca a cabeça dele, bota em um Skibidi Toilet e a gente consegue um poder sonoro. Tipo uma caixa de som, Dman. É uma boa ideia. Então o Dman já vai pra luta. Só que aí o cientista não volta, Dman. Você não vai pra luta agora. Eu sinto que algo vai acontecer. Então, chega a Aranha Speakman. Vai passando mais Speakman e chega no episódio 26. Que é onde chega o Titã e Speakman. O Titã Speakman chega na base não, na guerra. E o primeiro Skibidi Toilet que ele matou foi o. Esqueci o nome dele. Skibidi Toilet ladrão. Sim, o primeiro que ele matou foi o Skibidi Toilet ladrão. Até que o outro país que não gosta de conversar com outro país que uma nova raça, uma raça misteriosa. Aos outros países, já que os Skibidi Toilet não tinham chegado ainda no país deles, eles estavam de boa. Então, aí eles ficam lá, né? De boa, tentam vencer, mandam os Speakmen e mais cameramen para os outros países para ajudar e para proteger também os países deles e os países que ainda não foram atacados, os outros 4 países. Então, o outro país, eu não vou falar o nome aqui, ele cria uma nova raça, uma raça roxa. E ele consegue, de alguma forma, a tecnologia de teleportar. Não sei como, mas ele consegue. E nessa tecnologia, acaba parecendo uma coisa muito forte, muito que chega a dar dor de cabeça nos Skibidis.
mesmo eles sendo alienígenas, alguma coisa. Dá dor de cabeça. Não sei como falar. Não como explicar, mas bora. Essa raça fica observando as outras raças pra ver se as outras raças são do bem ou do mal. Passa tempo, até que os cameramans e os speakers começam a perder de novo com o Skibidi Toilet, porque os Astron Toilet decidem mandar os Steel Toilets mais fracos, mais pequenos para ajudar os Skibidi. Então, os Skibidi, beleza, né? E tá de boa, né? Fica tudo normal. Até que chega uma hora que, antes de tanto meme aparecer, antes dessa nova raça aparecer, que é os TV Mens, que eu acabei revelando aqui agora, eles mandam aquele astro, um Skibidi Fresh, um Skibidi mais rápido, parecendo o Skibidi Fresh que aparece no episódio 29. Esse Skibidi não é um Skibidi, é um astro. O cientista disse, é meu projeto. Se tá na minha base, é meu projeto. Então, o cientista ficou brabo. O cientista, beleza, ele manda o pequeno atacar o rápido. Fica tudo de boa. Até que o cientista disse, eu tenho uma ideia. O cientista atualizou seu corpo e atualizou o corpo de todos os cientistas, colocando uma garra na sua privada e armaduras também, né? Aí, né, ele decide, vamos criar isso aqui, esse projeto. Eles criam um projeto de Skibidis parasitas. Esses Skibidis parasitas são os Skibidis que conseguem infectar a aliança de alguma forma. Eles têm dentro da boca uma garra que consegue infectar os cameramans. Dentro dessa garra contém um dispositivo que consegue controlar os cameramans e consegue entrar na visão dos cameramans. Só que aí os TVMans, a nova raça, elas vão falar com o seu próprio dono, com o governo lá, dono do país, e ele diz, devemos revelar essa raça para os outros. Eles vão precisar de ajuda e nós não podemos perder nossos países. Então 5 países se juntam, cria mais TVMans, só que aí eles decidem só mandar só 3 TVMans. Cria esses 3 TVMans, esses 3 TVMans vão para o outro estado não, outro país. E no outro país, ele já vem um monte de Skibidi Toilet. Só que aí ele vê 3 cameramans, um morre. Isso acontece no episódio 39, que eu tô falando agora. Eles lutam até que chega um Skibidi Toilet com Jackpack e armadura. Aí o TVMV usa sua luz roxa e consegue derrotar todos. Os cameramans sem entender nada, né? Mas se ajudou eles, é amigo. Então, eles ficam de boa. Até que eles levam esse TV-Man para a base dos cameramans. E acaba revelando para eles. Anúncio de novo, não quero saber do TikTok, não. Acaba revelando para eles, né? Os cameramans, essa nova raça, os cameramans seja, né? Ela também põe Speakman. Só que os Speakmans, eles ficam bravos com os cameramans. Porque deixaram o seu titã ser infectado, sim. O Titã Speakman foi infectado pelo cientista. O cientista cria um plano e consegue infectar o Titã Speakman, como vocês viram no episódio 32. Então, os Speakmans brabos, ele decide se afastar e sair meio que da guerra, né? Então deixa ele se virar também, vamos se afastar dessa guerra. Agora eles já têm consciência. Eles já têm consciência de tudo, os cameramans, os Speakmans, tudo. Aí vão, né? Pronto, continua tudo, a guerra de novo. Só que dessa vez com os TV-Mans. Até que aparece o Titã TV-Man. Pela primeira vez acaba matando mais de 10 Skibidi Toilets, que mostra no episódio 41. Aí até que o Speakman diz, o Titã, ele pode nos ajudar. Aí o Speakman diz, você pode nos ajudar a salvar nosso Titã. Como o Titã TV-Man falou ao contrário, eles não entenderam, então eles acabaram traduzindo de alguma forma, mandaram sua inteligência artificial traduzir. Quando eles traduziram, começaram a conversar, entender.
Aí os cameramans começaram a entender também, só que depois eles se acostumaram, eles falam ao contrário. Aí eles dizem, vá atrás de nosso titã e tente desinfectá-lo, por favor. O Devilman disse, você é meu mestre, manda uma ordem. Aí o Speakman, beleza, né? O líder do Speakman. Só que antes ele diz, eu vou passar na base dos cameramans, ao contrário. E ele vê o Titã Cameraman quase pronto para voltar pra briga. Então o Titã Cameraman, ele vai e volta pra base. Ele diz, não dá pra mim ir agora. Os cameramans, não, volta mais um pouquinho. O Titã TV diz, volta mais um pouco. Você ainda não está pronto para a batalha. E aí, diz assim, beleza, né? Já que vocês viram que a primeira vez que o Titã Cameraman fala no episódio 72, mas ele já conseguia falar antes. Aí vai. Então, galera, essa história aqui que eu tô fazendo é minha versão, é a minha versão. Minha opinião, viu? Continuando. Aí o cameraman disse, beleza. Aí ele fica lá se consertando. Fica consertando lá. Fica lá, consegue sua arma, que é usada no episódio 51. E fica de boa. Então vai os cameramans pra briga. Então o cameraman na base. Então depois disso tudo, o Titã TV Man perde pro Titã Speak Man. Então o cameraman fica sabendo da notícia. Aí ele vê de novo que os Skip de Toilets estão ganhando de novo. E o D-Man ganhou um upgrade. E agora está mais forte. Então o cameraman disse, é a hora da batalha. O líder cameraman chega. O líder não, aquele... Eu esqueci o nome dele. O xerife. Xerife não. Mas depois eu falo o nome dele, se eu lembrar. Ele chega e fala com o cientista. E diz, está na hora da batalha. Ele já está muito forte, nós estamos perdendo. É capaz de deixar nossas bases. Então o cameraman diz, né? Beleza, o cameraman sai pra luta. Todo atualizado, todo forte. Os Skibidi quando vê ele, toma um susto muito grande. Só que antes não, depois, o cameraman vê um TV meio pequeno e diz, não era pra você estar na sua base, só que quando ele olha, ele diz, uma garota. Faz tempo que eu não vejo uma garota. E ela só sorri pra ele e teleporta pra base, que era TV Woman. Aí ela teleporta pra base e vê cameraman morrendo, que é lá no episódio 49. Então aí a TV Woman, ela chega e ajuda esses cameramans. Leva ele pra base dos cameramans, né? Aí, então o cameraman tá lutando de boa. Aí ele recebe uma notícia falando que os Skip de Toilet estão atacando na base dele. Que eles estão perdendo. Eles precisam da ajuda dele. Então o cameraman dá uma velocidade e já chega uma velocidade, ele já chega com tudo nos Skip Toilets. Assim que ele vê ele já começa matando todo mundo, destruindo todo mundo. Mas depois todos os cameramen agradecem e vê, né? Fica, ele é muito forte, é muito legal. Eles ficam lá, né? De boa. Então o cameraman diz, chegou a hora, eu vou salvar o Titã Speakman. E fala isso na base dos Speakman, né? Depois de salvar a base dos câmeras, ele sai a beleza dele vai pra base do Speakman, né? Aí ele fala lá tudo isso. E eles falam, o Speakman diz, esse aí consegue salvar nosso Titã. O cameraman diz, você ainda acha? Aí ele diz, não, eu não acho, eu tenho certeza. E não é o fim, é a parte 1. Eu vou dividir em parte o vídeo já tá muito grande, 24 minutos já. E eu também já tô com sede da gota, tanto falar aqui. E é isso, né, galera? Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. A parte 2 sai hoje ainda, ou só mais tarde, amanhã, não sei. É isso, né, galera? Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma madrugada. Falou, galera.